eu trouxe aqui um apanhado, na verdade, vou entrar nessa pergunta específica, vou falar de eficácia de vacina e de vacinação, que são coisas diferentes, mas eu queria dizer, dar um apanhado, a gente tem um tracking na internet onde a gente acompanha a vacinação no mundo, só para a gente ter ideia de como as coisas estão, tá, Bruno? Eu acho que é interessante, principalmente que a gente tem muito aluno aqui, para eles saberem. Nós temos hoje, quando você considera em relação à população mundial, a países vacinados, etc., o Brasil não está muito bem na, na paisagem, na foto, né? Nós temos hoje 0,5% apenas da população totalmente vacinada. 0,5%, 0,5%. Não é da população alvo, tá? Que é diferente, é a população total global. Desses 0,5%, o Brasil só tem 0,6% da população vacinada. Então, é muito pouco. A gente vacina em média, nos últimos 7 dias, o mundo vacinou em média, a cada 100 pessoas, vacinou 1,48 pessoas. Então, esse ritmo realmente é muito devagar para o que a gente quer. A gente vai ter que ter mais de 50% da população vacinada para pensar em começar a acabar com a pandemia. E uma coisa que eu acho que o mundo já aprendeu como um todo é de que não adianta países ricos, países desenvolvidos, vacinarem se alguns países ficarem fora do movimento da vacinação contra a Covid. Senão vai acontecer surtos periódicos e, novamente, a gente vai estar sempre ameaçado de uma nova pandemia pela Covid-19 acontecer. Então, é importante que o mundo como um todo seja vacinado. Já foram utilizados 212,15 milhões de doses no mundo como um todo. E, disparado, os Estados Unidos ele tem 64,18 milhões de doses aplicadas. Lembro que todas as vacinas atualmente em uso, elas são feitas em 2 doses. Então, ter 64 milhões da população americana vacinada não significa que estão totalmente protegidos, né? Aí tem pessoas que tomaram só uma dose, tem pessoas que já fizeram as 2 doses. E no Brasil, são 7,03 milhões. Esse número, como eu falei, é de uma fonte confiável, existem outras fontes, mas isso é o que a gente está se guiando. E o país disparado, obviamente que é um panorama diferente, é uma população diferente, um território menor, mas sem dúvida nenhuma o país disparado que está conseguindo vacinar mais pessoas é Israel. Nós temos como 35,5% da população total de Israel já está totalmente vacinada, quase 50%. Então, eles estão chegando naquela meta de ter acima de 50% vacinado. E não é à toa, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, é muito interessante ver isso, é por isso que eu sou apaixonado pela Infecto e pela vacinologia, que você tem queda do número de internações de pessoas idosas, né? Aqui, esses 35% de Israel é a população como um todo. Quando você foca a população-alvo, isso vai subir para mais de 50%. Então, você já tem um reflexo muito grande no número de internações e óbitos naquele país em relação à vacinação. Então, de fato, é a nossa saída, não tem para onde a gente correr. Eu fiz questão de fazer essa introdução para que a gente entenda que o mundo não tem outra saída contra a Covid. Nós estamos há 1 ano e 2 meses nessa luta, nós não temos um tratamento definitivo contra a Covid, nós não temos uma outra arma de prevenção, não existe uma quimioprofilaxia, uma profilaxia medicamentosa, e a gente tem que, de fato, evitar a doença. Assim como a gente vai ter oportunidade de discutir as outras medidas que se somam à vacinação, que ela não deve, neste momento e nem no futuro, ser utilizada como única arma contra a pandemia. Ela precisa ser associada às outras medidas que a gente já vem usando há algum tempo. Em relação à eficácia, a gente precisa entender também, principalmente quando saiu a questão da Coronavac, né, que foi muito discutido, 50,3% de eficácia global, que todas as vacinas que nós temos disponíveis, elas se prestam a 2 papéis. Um, que é o mais importante de todos, é reduzir mortalidade. Então, você pode até aceitar em ter uma doença, mas morrer pela doença, em termos de vacinação, eu considero para mim como o maior objetivo, reduzir mortalidade. Outro é reduzir a sobrecarga do sistema de saúde, reduzir internação. Então, também é um importante papel. E o outro é reduzir a circulação do vírus. Então, só para a gente entender que nem sempre a vacina aplicada, seja a Covid ou qualquer vacina, é para evitar a doença, é para evitar circular. Exemplo mais clássico que nós temos, que é do dia a dia, é o vírus da gripe. Ninguém deixa de ter o vírus da gripe circulando. A gente evita a mortalidade, a gente evita a internação, vacinando anualmente as pessoas que são focos
da campanha de vacinação para reduzir a mortalidade, que inclusive hoje o mundo como um todo acaba desviando o olhar, né? Quando a gente fala de vacina de gripe, você pensa em grupos prioritários. Não, a vacina da gripe é para todo mundo. Só que o foco da vacinação são as pessoas que adoecem mais, morrem mais e sobrecarregam o sistema de saúde. Aí você acaba fazendo as campanhas de vacinação anual. Então, eu acho que eficácia em relação a isso, é importante a gente lembrar que as eficácias vão variar. Sem dúvida nenhuma, as vacinas que têm maior eficácia global, ou seja, que evita tudo, são as vacinas que trabalham com material genético, são as vacinas de RNA. Elas têm vários problemas, né? Passa pelo preço, pela questão da engenharia para ser produzido. O Brasil, por exemplo, não tem tecnologia para produzir vacina de RNA mensageiro, né? Vai precisar importar tudo. Né? Passa pela estabilidade da vacina, são vacinas que desagregam, são inativadas facilmente, então tem que ter muito cuidado com a cadeia de frio, mas elas têm uma eficácia muito boa. Ela tem eficácia, por exemplo, a Moderna tem eficácia que ultrapassa 94%, então é uma eficácia global muito atraente, né? É uma eficácia, e elas têm uma outra facilidade também. A gente está vendo aí com as variantes novas surgindo. Então, todas essas vacinas de RNA mensageiro, a da Moderna, a da Pfizer, que é tudo RNA mensageiro, por isso que a da Pfizer precisa daquela temperatura lá absurda, que agora a gente já viu que já pode ser, não precisa ser tanto, não precisa ser menos de 70 graus. Todas elas trabalham o código genético para produzir anticorpo, ele engana o nosso corpo para que a gente produza anticorpo contra a proteína spike, que é a proteína que dá aquela conformação de coroa para o coronavírus, daí que vem o nome, que é a espícula, né? Traduzindo grosseiramente seria espícula em português. Então, eles trazem esta informação. Então, a gente está vendo agora as variantes tendo como foco principal das mutações a questão dessa alteração conformacional das spikes, e aí elas acabam atingindo as vacinas de RNA mensageiro. Mas tem outro lado, como elas são RNA, elas são facilmente mudadas, né? Então, precisa produzir uma nova, e eu estava lendo um material hoje interessante, que essas modificações não vão precisar passar por outros trials, que era uma outra dúvida, né? Poxa, eu mudei, eu coloquei agora, incluí a mutação dessa variante, um exemplo aí, sul-africana na vacina da Moderna. E agora eu vou ter que fazer novos estudos clínicos, novos voluntariados, né? Não precisa. Você já vai entrar como sendo uma... É como a gente faz com a da gripe, né? Você tem o vírus circulante, você inclui o vírus da gripe circulante, da influenza, você não precisa fazer estudo clínico, validar, etc., para saber. Não. Você já coloca e já comercializa e já faz a aplicação na população. Então, de forma geral, é isso. Nós temos aqui, atualmente, no Brasil, em uso duas vacinas. A Coronavac, né, que é uma vacina de vírus vivo, de vírus inteiro morto, inativado, é como a vacina da poliomielite, né? A vacina injetável da poliomielite, ela é vírus inteiro, só que ele está morto. Então, aí você já começa a ver que é impossível, que a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, fazer doença com a Coronavac. De onde vocês ouvirem isso, existe algum equívoco, ou uma malícia, uma maldade na informação, ou uma interpretação errada do que aconteceu. Um dos dois, mas menos que a Coronavac produza a doença, porque isso é impossível. Né? E a outra é a vacina da Oxford AstraZeneca, que ela utiliza uma engenharia que a gente chama vetor viral recombinante. Então, é a casca de um vírus, de um adenovírus, de um só, e dentro você tem um material genético para produzir a espícula, o anticorpo, né, para induzir o nosso corpo a produzir o anticorpo contra a espícula. É a mesma engenharia da Sputnik, da Rússia, só que a Rússia ela combina dois adenovírus, por isso que ela melhora a eficácia. Então, no Brasil, eu tenho hoje em uso a de Oxford e a da Coronavac. Duas plataformas totalmente diferentes, né? Uma é de vírus morto inteiro, a outra é de vetor viral recombinante, com a mensagem lá sobre a questão da espícula. A Coronavac, o trial que foi feito em alguns países, o Brasil participou, você teve uma eficácia global de 50,36%. E a de Oxford é uma grande discussão, porque tem estudo mostrando de 60%, no Brasil foi mais de 70%.
O fato é que a média da eficácia de Oxford é em torno de 72% global. Porém, as duas, em relação à doença moderada e grave e à morte, elas são referência, né? A de Oxford, ela evita, assim como a de Coronavac, 100%, evitou, né, nos estudos, 100% dos casos graves e morte. A Coronavac, em torno de 78% dos casos leves, desculpa. Então, o que isso significa? Que você, tomando essas duas vacinas, nos estudos que foram desenvolvidos, né? O que é que aconteceu? Ou as pessoas não tiveram, evitou totalmente, ou as que tiveram, teve doença leve. O que é uma doença leve? É um quadro de resfriado, é coriza, uma dor de cabeça, febre baixa. Elas não precisaram buscar atendimento ou ser tratado. Elas buscaram atendimento porque elas estavam em estudo, óbvio, né? Mas elas não precisaram ser atendidas ou tratadas em nível hospitalar. Então, isso é muito bom. Então, para o que a gente quer, para o que a gente precisa, para que o mundo precisa, as duas vacinas, elas correspondem às expectativas. Só tem um detalhe, que quando a gente fala em eficácia, que a gente precisa lembrar. Eu falei anteriormente. Eficácia de uma vacina é outra, uma coisa, eficácia de vacinação é outra. Quando eu falo eficácia de vacina, eu estou falando sobre a questão do estudo, se funciona ou se não funciona. Ponto. Quando eu falo de vacinação, então é melhor a gente falar se o processo de vacinação está sendo eficiente ou não, se vai ou não funcionar na prática. Porque aí entram várias outras variáveis, entra a questão das estratégias de vacinação, da população-alvo que vai ser atingida. Uma coisa importante, às vezes, a gente está vendo acontecer aqui em Belém, a vacina ser aplicada de forma inadequada com pessoas com quadro agudo, e aí a pessoa evolui com Covid. Então, a vacinação é tudo isso junto, né? Quando eu jogo para o mundo real essa eficácia que eu vi lá no estudo, e eu vou saber se ela funciona ou não funciona, né? Então, de maneira geral, é isso. A gente tem uma resposta para dar para o mundo ainda, a gente que eu falo, os estudiosos, né? Em relação à eficácia em evitar a infecção, a transmissão. Saiu um estudo recente agora de Oxford, tentando mostrar que em torno de 67%, 72% evitaria a transmissão da doença. Só para a gente entender, ou seja, se eu pararia o contágio, né? Se eu impediria passar a doença, ou seja, eu não teria o quadro clínico. Porque a partir do momento que eu tenho uma infecção leve, se eu tiver eliminação do vírus, eu posso passar o contágio adiante, eu posso contaminar outra pessoa. Então, esses estudos ainda vão precisar ter maiores fortalecimentos aí, maiores dados para a gente saber se de fato você tem ou não redução na transmissão. A gente quer crer que sim, a partir do momento que você tem uma grande parte da população vacinada. Primeiramente, não sabemos para todos, certo? A gente precisa lembrar que nunca o mundo, a ciência, trabalhou tanto em relação à prevenção e vacinação, né? Apesar da gente estar cheio de negacionista no mundo, principalmente aqui no Brasil, a gente tem que tirar o chapéu, e já era fã da ciência, eu me formei com a ciência, hoje eu sou ainda mais fã de ver o quanto nossos cientistas trabalharam. E sou totalmente adepto de fazer aquilo que está comprovado cientificamente. Só para teres ideia, nós temos 99 vacinas ou em fase 1, ou aprovada ou autorizada para uso. 99. São 7 autorizadas, ou seja, aquele uso emergencial, é o caso da Coronavac. E 4 aprovadas. Hoje de ontem para hoje, a gente teve a notícia do Brasil da aprovação definitiva da Pfizer. Então, é uma vacina que está aprovada. Então, são 99. Nós temos 41 ingressando à fase 1. Então, vai ter muita vacina aí chegando. E já temos 20 na fase 3. Então, vai ter muita vacina ainda chegando para a gente usar. Isso é muito bom, porque nos dá a possibilidade de vacinar mais gente. Em relação à questão da dose, essa resposta não se tem ainda, tá, Bruno? Eu trouxe aqui, eu tenho um resumo que é super legal, que a gente traz em relação à comparação. Coronavac não se sabe, tá? Não sei nem se a gente vai conseguir avaliar uma dose que protege. A gente tem algumas vacinas que já começaram a dar sinais com a primeira dose de proteção. Mas lembra que eu estou no início da campanha de vacinação, então é preciso comprovar que isso seja verdadeiro. Então vamos lá. Só pegar aqui que eu tenho separadinho. Vamos lá.
São 3 as vacinas. Da AstraZeneca, da Pfizer e da Moderna. A AstraZeneca, que é uma que a gente usa aqui, da Oxford, ela tem 15 dias de proteção após a segunda dose. Então, eu começo a proteção após a segunda dose. Porém, existem alguns trabalhos já mostrando que após o primeiro shot, a primeira aplicação, após 22 dias, você já começaria uma proteção adequada. Então, esse é um ponto, tá? A de Oxford. Em relação à da Moderna, você tem 14 dias após a segunda aplicação, você teria níveis adequados de proteção. Porém, existe também trabalho mostrando que você tem mais de 70% de proteção após 14 dias da primeira dose. E a mesma coisa acontece ali com a vacina da Pfizer, só que não 14 dias, 12 dias, parece que ser mais precoce. Parece que de todas essas vacinas, a Pfizer tem mais de 80% de proteção, 82% após a primeira dose. Parece que a melhor, de fato, é a Pfizer. Mas eu queria só ressaltar uma coisa aqui, já que a gente está em processo de vacinação e provavelmente algumas pessoas já se vacinaram. Quando eu falo de vacina, quando eu tenho, por exemplo, a eficácia, a gente falou da Coronavac de 50,38%, da Pfizer, em média, em 70%, 72%, essa eficácia ela se refere ao estudo feito com as doses completas. Então, a gente faz dose sequenciada em vacina para melhorar a resposta, ou seja, e captando mais pessoas que não respondem, mas também para melhorar a memória daquela vacina, tá? Então, não vão achar assim, poxa, se eu tomar a da Pfizer, eu estou já, cada 10, 8 estão protegidos, não preciso fazer o segundo shot lá, a segunda dose. Isso não existe, tá? Então, a gente vai considerar protegido a eficácia comprovada quando tiver a dose completa. E só existe hoje uma vacina que está aí já em fase 3, como sendo feita em dose única, que é a da Janssen. Todas as outras são duas aplicações. Existe, inclusive, vacina que está sendo desenvolvida, indiana, por exemplo, que é nasal, que vai facilitar, talvez, a adesão, porque tem pessoas que realmente têm alergia, né, não conseguem receber. Eu trabalho há 6 anos, 5 anos, 6 anos, na verdade, com vacinas, e eu estou vendo que realmente tem gente que tem pavor à vacina, a agulha, que não consegue tomar. Tem síndrome de liberação adrenérgica, tudo, e que não adianta. Então, essa vacina intranasal, ela vai ser, spray vai ser facilitado para esses casos, tá? Então, você tem sim as 3 vacinas, as 3 que eu citei aqui, a Pfizer e Moderna são de RNA mensageiro, a de Oxford é de vetor viral, uma eficácia boa após a primeira dose, mas a gente precisa fazer as duas, tá? Não vão deixar quem já tomou a primeira da Oxford não querer tomar a segunda, tá? Pois é, né? A tal desejada imunidade de rebanho. A OMS está aceitando acima de 50%, mas a gente sabe que o ideal é acima de 70%. Então, eu quero crer que a gente tendo 50% da população, né, do grupo-alvo vacinado, a gente já começa a perder esses números péssimos que nós temos aí. Olha, os Estados Unidos atingiu ontem 500 mil de mortes. É muita gente. Sabe, Bruno, o que eu tenho sentido, e a gente é brasileiro, a gente vai falar do Brasil, claro, né? São 250 mil mortes, mais ou menos, no Brasil. O que a gente tem percebido, na verdade, em relação a isto, a essa imunidade de rebanho, que as pessoas acharam que lá em abril, maio, junho a gente tinha atingido e relaxaram, e nós dizíamos, né, os especialistas diziam, não tem imunidade de rebanho não, saiam dessa porque a UEPA fez a avaliação, a gente usou muito teste rápido, infelizmente, e não tinha imunidade de rebanho, só que as pessoas acreditaram e relaxaram e a gente viu o que está acontecendo. Só que o que eu reparo na nossa população brasileira, a gente se acostumou com a morte. Você teve aí, alguns dias atrás, uma média móvel de mais de 1.300 mortes por dia. 1.300 mortes. São o quê? Se eu considerar aí 200 pessoas no avião, entre 6 a 8 aviões caindo todo dia, cheio de pessoas e morrendo. Então eu fico pensando, poxa, a gente, quando vê um avião cair, tem uma comoção nacional, né? É inquérito, tudo para descobrir por que o avião caiu. Ele está caindo todo dia, no mínimo 6 aviões, matando todo mundo, e a gente simplesmente está estático. Então, acho que é essa percepção que a gente tem quando a gente fala em relação às medidas de prevenção.
Então, é acima de 50%. É um índice que a OMS quer aceitar. Só que, assim, o ideal mesmo, a gente vê nas outras doenças, sarampo, pólio e tudo, é acima de 70% da... A gente está falando de erradicação, né? O sarampo, por exemplo, precisa ter mais de 85% da população imunizada para eu conseguir tirar o sarampo do território nacional de novo. Por isso que ele voltou, porque caiu abaixo de 85%. Então, vamos ficar com essa taxa aí de 50%, metade da população mundial para ser vacinada. Só o ano que vem. 0,6% da população está vacinada. Nós temos hoje, final de semana, nós completamos 31 meses de campanha. Infelizmente, e aí eu me dispo totalmente de questões políticas, estou sendo médico, infecto, técnico, tudo. Infelizmente, o Brasil não fez o dever de casa, infelizmente, nós não nos comprometemos com a campanha de vacinação. Os países que estão aí dando show, o Reino Unido, Israel, começaram esse dever de casa desde início da pandemia, fevereiro, quando iniciou o processo de desenvolvimento das vacinas, eles já estavam juntos. É uma questão de procura, então existe uma procura muito grande. Todas as vacinas que estão sendo produzidas agora já estão comprometidas. Se nós não tivéssemos tido todo aquele imbróglio lá que teve em relação à Coronavac, a briga de São Paulo com o governo federal, nós estaríamos até hoje somente com 2 milhões de doses, né? Hoje que chegaram mais 2 milhões de doses das vacinas de Oxford. Então, infelizmente, nós não temos vacinas. Nós estamos pulando agora, pressionando, usando algumas ferramentas que não são as mais adequadas, tirando a função da Anvisa. O problema das vacinas não foi a Anvisa, eu já escutei isso. A Anvisa também é muito... Não foi a Anvisa, não. A Anvisa fez o dever de casa. Quando deu entrada na Coronavac e na de Oxford, ela foi lá e liberou, avaliou em tempo recorde e liberou. Ela fez tudo para acelerar, ela foi atrás, aceitou os papéis que são colocados só de uma vez, aceitou que fossem colocados periodicamente para que não se acumulassem aquilo que é necessário para ser avaliado, para que desse tempo de ir avaliando até os estudos terminarem. A gente só não podia colocar vacinas em fase 1 e 2 para usar na população, porque a gente ia correr um risco de causar muitos danos, né? Então, a gente não tem vacina, a gente vai trabalhar durante um bom tempo com a Coronavac de Oxford. Agora foi liberada a licitação para Sputnik, que é a vacina do Instituto Gamaleya russo, né? E também a Covaxin. A Covaxin nem se sabe a eficácia, que é a vacina indiana de vírus inteiro morto. Não se sabe a eficácia da Covaxin, não terminou fase 3, então vai demorar para ela chegar ainda. Então, assim, eu não tenho perspectivas boas em relação ao Brasil. Eu quero estar totalmente errado. Eu quero que você me convide aqui em agosto. Você está vendo, doutor? A gente já vacinou 70%. Eu vou dizer, ótimo. Que bom que eu estava errado e a gente conseguiu. Mas olha só, o Pará tem o pior índice de cobertura vacinal em Covid. E a culpa não é do Estado. A gente não tem vacina. Não adianta a gente ficar forçando vacinar. A gente não conseguiu vacinar os profissionais de saúde todos ainda. Lembrar que ao primeiro grupo, aquele plano nacional, aquele plano deixou de existir. Já foi apresentada uma nova proposta para os governadores, etc., que a gente conhece pouco, não tem acesso ao documento em si, mas aquele primeiro plano lá, ele não funciona mais, porque o primeiro grupo, a gente está misturando o grupo, né? Os profissionais de saúde estão sendo vacinados, tem idosos sendo vacinados, existe muita discussão em relação a essas estratégias, né? Existiram países que vacinaram, tipo Israel, vacinou mais jovens simultâneo, porque são jovens que circulam e levam a contaminação. Então, assim, é muita confusão. E o que deixa a gente mais triste em relação a isso é que o Brasil era, infelizmente, exemplo de programa de imunização. O Brasil sempre exportou estratégias de vacinação. A gente vacinava, a gente conseguiu erradicar doenças que o mundo não acreditava que a gente fosse erradicar. O Brasil tem uma característica geográfica muito grande. A gente conseguia levar vacina lá nos ribeirinhos, vacinar contra a polio. Então, o Brasil tinha toda essa estrutura. Era só a gente ver que em dia desde polio, de gripe, a gente conseguia vacinar uma grande parte da população. E nós perdemos isso. Por que nós perdemos isso? Porque os cérebros dos programas, né, quem pensa, infelizmente, foi tirado, foi deslocado. E isso, infelizmente, é o que a gente está sofrendo hoje. Então,
vamos rezar aí que existe uma perspectiva da Sputnik até o final do ano produzir 100 milhões de doses. O Brasil tem 217 milhões de pessoas, creio eu. Eu precisaria 435 milhões de doses, 435 milhões de doses, para vacinar toda a população. Lembra que são 2 doses, certo? Os países de primeiro mundo, Reino Unido, Estados Unidos, eles compraram em média 3 vezes a quantidade de vacinas para vacinar a população. Eles apostaram em tudo quanto é laboratório. Os Estados Unidos, o Biden fez uma proposta de vacinar 100 milhões de pessoas nos primeiros 100 dias de governo, acho que é isso. E ele está conseguindo, ele deu uma acelerada, né, implantou medidas de prevenção e você vê de uma forma muito clara o número de casos e óbitos caindo dos Estados Unidos rapidinho. Então, infelizmente, não. A perspectiva não é boa, a população aí, geral, vai demorar bastante, provavelmente só em 2022, que a gente vai vacinar as pessoas que estão fora dos grupos. Sim, sim. Quem já teve Covid tem que vacinar? Sim. Os anticorpos, sorologia que a gente faz, não mede a proteção que é dada. Lembra que eu tenho uma proteção celular e humoral? Sim, tem que vacinar sim. Eu faço vacina, depois eu faço sorologia ali no laboratório da esquina? Não, não adianta fazer. Isso não serve para avaliar a tua resposta à vacina. Então, tem que fazer sim. A única contraindicação de Covid é Covid na fase aguda para não vacinar. Quem tem que vacinar para a Covid? Todo mundo tem que vacinar, todos. Quem não deve vacinar? Quem tem alergia comprovada aos produtos lá que servem na diluição. Ou, como a gente já está indo para a segunda dose das vacinas, quem teve alergia grave à primeira dose da Covid, né? Já que da vacina contra a Covid, já que a gente não tinha antes, então ninguém sabe se tinha ou não alergia. O que é alergia grave, Lorival? Alergia grave é anafilaxia. Foi para o hospital, precisou fazer medicação para interferir. Eu fiquei mole, eu tive uma urticária. Contraindica a segunda dose? Não, não contraindica. A gente trata a alergia, mas não deixa de vacinar. E isso vale para todas as vacinas. É muito frequente. Depois eu vou, se você me permitir, eu vou dar o endereço da nossa rede social da clínica de vacinas que eu trabalho. É muito frequente a gente receber criança e a mãe dizer assim, meu filho tem alergia a ovo. Não pode fazer, não tem como. A alergia a ovo tem que ser alergia grave. O ovo tem vacinas importantes, febre amarela, tríplice viral, gripe. Então, imagina eu não fazer vacina por causa de alergia ao ovo em criança. Ela vai deixar de tomar um bando de vacina importante. Então, essa que é a regra. Quem vacina? Todo mundo. Contraindicação. Contraindicação, não é precaução. Alergia grave aos componentes lá. Tem que ir lá ver. Tem o EDTA na de Oxford, tem alguns diluentes, bicarbonato. Então, tem que ver a alergia, a pessoa tem que te perguntar, você vai dizer que não tem alergia, ou quem esteja com quadro agudo. Por exemplo, se você estiver resfriado com síndrome gripal, não adianta vacinar, porque é provável, inclusive, que você esteja com Covid. Ou se você tiver com uma doença crônica e tiver agudizado. Tenho enfisema, tenho insuficiência cardíaca, estou descompensado, estou em fase aguda, em quadro agudo. Não vá tomar, porque além de você poder piorar o quadro, você pode diminuir a tua resposta à vacina. Então, dá um tempo para sair. Com Covid, o que é que a gente tem recomendado? Padronizou-se 30 dias após o quadro. Padronizou-se. Então, é isso que está sendo utilizado como recomendação, tá? Então, tem que vacinar, sim, quem tem IgG positiva para Covid. A gestante lactante, ela não é contraindicação, ela é precaução. Então, por exemplo, se eu tiver uma dona de casa gestante que tem uma indicação de vacinar, ela pode esperar, parir, etc., para tomar vacina? Pode, então ela fica em casa. Eu tenho um profissional de saúde que está de licença de um serviço, mas atende Covid no outro, ela está gestante. Eu vou deixar de vacinar? Nunca. Então, o médico tem que avaliar, é risco? Uma das perguntas que você encaminhou é sobre doença crônica, sobre quem faz medicação. Não só pode, como deve vacinar. Lembra que é a população-alvo. Quem tem cardiopatia, quem tem diabetes, quem tem doença imunológica, essas têm que ser vacinadas. O que você tem que fazer, na verdade, é conversar com o seu médico. Essas doenças, aí, principalmente as doenças autoimunes, as oncológicas, né, quem faz químio,
o que a nossa preocupação não é ela ter reação, é ela diminuir a resposta. Mas a gente não deixa de vacinar por isso, não. A gente pode até depois, quando a pessoa melhorar, no caso do câncer, estiver com câncer controlado, repetir a vacina. Mas vacina, sim, não perca a oportunidade, não. Se a gente estiver falando de Covid, eu já ia responder que o melhor imunizante é aquele que você tiver disponível para fazer. Primeiro ponto, tá? Parece brincadeira, mas é fato. Qual é a melhor vacina? Aquela que estiver disponível, tá? Não vai esperar outra que é melhor, porque você pode perder a oportunidade de se contaminar e evoluir de uma forma desagradável. Em relação à questão do ovo, não tem contraindicação, tá? Primeiro ponto, nem amendoim. Não existe essa contraindicação para a vacina da Covid. Em relação a idosos, eu vi inclusive uma pergunta muito confusa em relação a isso. Se os idosos não foram estudados, por que eles são prioritários? Não é bem assim. Os idosos foram incluídos, sim. Em algumas vacinas foram incluídos, sim. E eles são prioritários agora por causa da doença grave deles. A única vacina que em alguns países eles estão restringindo com mais de 65 anos, mas não é porque ela dá reação, é porque ela diminui a eficácia, aparentemente não protegeu tanto. É a vacina de Oxford. Alguns países não estão vacinando acima de 65 anos com ela, mas eles têm opção, gente. Eles têm opção. Então, não sei se o Brasil tem essa opção nesse momento. Como eu falei, o nosso programa de vacinação está desarticulado, né? Mas deveria ser. Deveria, né? Se eu tenho alguns trabalhos contraditórios para acima de 65 anos com a de Oxford, eu vou vacinar essa população com a Coronavac. Mas não tenho isso, não está tendo essa organização. Então, de maneira geral, todas podem ser liberadas. De maneira geral, não tem nenhuma abaixo de 16 anos, a grande maioria de 18 anos para cima. Eles não foram estudados? Não, eles não foram estudados. Lembrem que eu tenho uma vacina que teve menos de um ano de desenvolvimento e que eu tenho uma vacina que foi focada naquela população que é a de risco para a gravidade. E as crianças e adolescentes não têm essa característica. Então, agora, como os estudos estão continuando, a maioria das vacinas estão sendo usadas em termos de uso emergencial, a partir de agora, por exemplo, a da Pfizer, ela vai começar a ser utilizada, a poder ser utilizada com a questão em crianças e menores e adolescentes. Mas a gente vai precisar ter vacina, né? Vai precisar ter vacina. Então, as vacinas que forem chegando nos países e o Brasil se encaixa, elas vão vacinando as prioridades. O que é prioridade? Quem adoece mais, quem morre mais, quem faz parte de ações estratégicas que não podem parar, né? Professores, caminhoneiros. Imagine eu ter um surto em caminhoneiros, eu não ter abastecimento do país, a gente vai morrer de fome. Então, assim, essas populações, elas vão sendo, elas estão no plano nacional, inclusive, elas são prioritárias. Quando eu conseguir vacinar tudo isso, é que eu vou passar para aquela população que tem menor impacto com a pandemia. E aí entra um momento que talvez a gente vai ter ganho tempo, um pouco de tempo, aí você vai ter já melhores estudos em crianças e adolescentes até 18 anos, tá? Não, na verdade, assim, qualquer vacina pode dar qualquer reação. Eu vi uma das perguntas que você me encaminhou dizendo muita gente não quer tomar porque está tendo. Olha, gente, isso é na cabeça dos negacionistas, tá? A gente que está na linha de frente, eu tomei vacina, não senti nada. E era vacina porque eu olhei preparada e tudo. Não senti nada, porque é um objeto estranho que está perfurando a pele. Senti o líquido extravasar na pele, mas no músculo, mas só. Não tive nada. Muitas pessoas, muitas, então não existe isso. Você tem reação? Tem. Toda vacina tem reação. Quem disser que as vacinas não têm, é mentira. Todas as reações, da gripe, do sarampo, da poliomielite, todas têm. Então, pode dar Guillain-Barré? Pode, mas a gente não está aparecendo, não está vendo, pelo menos até hoje, eu não tenho acesso, e eu acho que se tivesse a imprensa já tinha publicado, já estava o alarme, de reações graves como Guillain-Barré. Teve casos durante os estudos aqui no Brasil da de Oxford, mas foi mostrado que a Coronavac, né, foi mostrado que não tinha relação com a vacina. Inclusive, um deles, acho que foi da Coronavac, o paciente tinha cometido suicídio, né? O outro tinha tido um quadro, acho que neurológico, lembrando Guillain-Barré, mas estava no grupo do placebo, essas coisas. Então, você não tem essa comprovação desse efeito grave, não. Agora, lembre, eu vou vacinar 7 bilhões de pessoas, né, que é o que se quer vacinar. Vamos pegar 50% da população mundial, vou vacinar 3 bilhões e 500 milhões de pessoas. Claro que vai ter um efeito colateral ou outro mais grave.
Isso é proporção. Você faz um estudo com 30 mil voluntários, 20 mil voluntários, você tem as reações adversas acontecendo naquela porcentagem que é esperada. Quando você vacina 3 bilhões de pessoas, aquelas que eram raríssimas, elas acontecem. Mas a pergunta é a seguinte: vale a pena você ter uma, duas reações a cada 100 milhões de pessoas e não morrer 250 mil pessoas, como a gente no Brasil? Sim. É assim, aconteceu com os medicamentos, aconteceu com os antibióticos, é assim que acontece. Então, hoje, as reações que nós temos esperadas são todas, eu vou falar pelo Barros Barreto, nós já vacinamos quase 1.600 pessoas no Barros, no complexo Barros Betina, e nós não temos, pelo menos de monitoramento, nenhuma reação grave. Tivemos 2 pacientes que tiveram Covid, que achavam que era da vacina, mas não foi, vacinaram e desenvolveram, não tinha nem como, porque foi do Coronavac, vírus morto. E fora isso, não tivemos reação. Dor de cabeça, febre, diarreia tem dado bastante, mal-estar, dor local, entendeu? Adinamia, mas assim, 7 dias no máximo de doença. Não dá nem para comparar com um quadro grave como é o quadro de Covid, tá? Só para completar, bem, como neurologista, eu não vi, nem ouvi falar de nenhum caso assim, de Guillain-Barré, ou de mielite transversa, ou de ADEM associada à vacinação à COVID. Agora, se você me perguntar se COVID causou Guillain-Barré, mielite, tudo, sim, Sim. temos. Nós estamos acompanhando alguns casos, não foram poucos, de Guillain-Barré ao longo de 2020. Temos pacientes internados ainda, com sequelas de Guillain-Barré adquirido durante a infecção. Então, essa é a conta, como o doutor Lorival falou. Não adianta você pensar na excepcionalidade, na probabilidade mínima, e deixar de imunizar centenas de milhões de pessoas, bilhões de pessoas. Não faz sentido essa conta. Hoje eu recebi uma fake news, né? Aquelas pessoas que chegam bem sorrateiras, né? Eu não me meto em política, eu não gosto não sei o quê, aí só queria dar um conselho. O meu avô de 96 anos se vacinou no 4º dia da Coronavac, fez um quadro grave e tudo. Eu não vou me vacinar, Coronavac não, da vacina chinesa, aí você já vê o preconceito, né, com o país, com a vacina, e eu não tomarei essa vacina. Gente, não dá para passar adiante isso. Cortem isso. Se não querem se estressar, não querem argumentar, não argumentem, mas nem passem adiante. Não tem como. Não tem como. Se alguém disser que teve poliomielite com a vacina da polio injetável, é mentira, porque não tem vírus na vacina, tem um vírus morto. Como é que algum micro-organismo morto vai produzir a doença? Não tem, isso é contra a fisiopatogenia. Então é a mesma coisa das 2 vacinas em uso hoje no Brasil. Não tem como ter Covid, é mentira. O que acontece, e muito, a gente sofre muito isso, Bruno, com a vacina da gripe, muito. Vocês nunca ouviram dizer quem toma vacina da gripe gripa? Mentira. A vacina da gripe não tem vírus da gripe. Ela é parte do vírus só, não tem como ter. É proteínas do vírus. Como é que você vai ter gripe? O que é que acontece às vezes? A vacina da gripe tem uma proteção baixa, variado de 60% até no máximo 90%. O que é que acontece? A pessoa toma, ou ela já estava no período de incubação do vírus da influenza, da gripe, ou ela não tem o tempo de produzir a defesa e ela faz o quadro de gripe em cima de resfriado. Então não tem como. Então a gente sofre preconceito com outras vacinas também, que dizem que a gente acaba adoecendo, mas é mentira. Se ela quiser tomar, primeiro hoje tu não vai conseguir tomar mais de uma vacina, né? Primeiro ponto. Hoje o controle é apenas um tipo de vacina. Não posso, eu quero fazer o esquema completo da Coronavac, eu quero fazer o esquema completo da de Oxford. Você não vai ser permitido, até porque não tem lógica, né? Tirar a vacina de outra pessoa e você fazer 2. Esse é um ponto. Segundo, chegou na rede privada. Você quer fazer? Se for fazer, faça de plataforma diferente. Só que assim, cada uma que você fizer, é você fazer o esquema completo. Eu vou tomar a Coronavac, então você faz as 2 doses. Chegou na rede privada, vou dar um exemplo esdrúxulo, que é a da Pfizer, chegou na rede privada, ela é de RNA mensageiro, eu quero fazer. Faça as 2 doses. As vacinas, elas têm um processo que a gente chama de interchangeable, né? Intercambiabilidade, ou seja, eu posso iniciar uma, completar outra, Covid nenhuma, tá? Nenhuma. São plataformas, metodologias totalmente diferentes. Então, eu não posso tomar a vacina de Oxford e fazer a segunda dose de Coronavac. Isso não existe. Você vai perder a eficácia das 2, porque não vai completar nenhuma das 2. Eu vi esse final de semana
TV a cabo, num jornal, acho que foi uma enfermeira que tomou uma vacina de Oxford e depois foi fazer, não, de Coronavac, e a segunda dose deram a da AstraZeneca, né? E assim, eu achei um estardalhaço tão grande, porque o que acontece ali não vai ter efeito colateral. A pessoa não vai morrer por isso. Vai acontecer que ela vai precisar completar um dos dois esquemas. Ou ela vai completar a da Coronavac ou ela vai completar a da AstraZeneca, porque uma de cada ela não tem o esquema completo de nenhuma das duas. Então, não tem efeito, não tem problema em relação a se somar plataformas diferentes. O problema é que você não vai ter eficácia da vacina. Então, eu costumo brincar, né? Quando chegar as vacinas lá na minha clínica de vacina, eu vou tomar uma de cada plataforma, mas eu vou pagar. Hoje, eu tomei a da Coronavac, estou morto e insatisfeito. Sexta-feira, eu completo 14 dias, vou estar na minha potencial eficácia ali de evitar 100%. O que eu quero é não morrer. Posso até ficar resfriado, só não quero adoecer, internar e ficar grave. Então, é isso que a gente tem hoje. Coronavac completa, se for Oxford, completa. Não dá para misturar, não. As pessoas estão achando, eu vou me vacinar, eu estou bem. Olha, não é assim que funciona. Todos os países, Organização Mundial, Centro de Controle de Doenças americano, Centro de Controle de Doenças chinês, eles são categóricos. Você vacina completa, pode ser a melhor vacina que você estiver utilizando, as medidas preventivas continuam. Lembra que a gente não sabe se eu reduzo a transmissão da doença. O que quer dizer isso? Eu posso, inclusive, me infectar, estar eliminando o vírus, não ter sintomas porque eu estou vacinado, mas contagiar pessoas. Então, não é para relaxar, a gente só vai mudar o que nós estamos vivendo há 1 ano e meio, quando a gente tiver dito assim, acabou a pandemia, o vírus não está mais circulando. E provavelmente muitas coisas serão mantidas. Né? Eu vejo assim que locais fechados, aviões, esses controles rigorosos que o mundo todo colocou, as fronteiras mais fechadas, provavelmente isso vai ficar por muito tempo mesmo. E para quem não quer vacinar e está tendo oportunidade de perdendo, só lembrar que em pouco tempo, quando a gente já tiver a oportunidade, eu acho que nos Estados Unidos, quem quiser ir para Estados Unidos e Europa, só vai entrar com a vacina comprovada, igual como a gente faz febre amarela. Então, quem está pensando se vacina, não lembra que você provavelmente vai deixar de fazer um bando de coisa porque não está vacinado. E provavelmente no Brasil, quando tiver uma boa cobertura, as companhias aéreas, as companhias de ônibus, as empresas vão exigir vacinação. Aí você vê vários absurdos, para mim isso é absurdo. Eu estava vendo hoje até uma deputada, não vou citar o nome, fazendo ou trabalhando um projeto de lei para proteger quem não quer se vacinar. Não existe isso. Pandemia é questão de saúde pública. A pessoa tem que ser protegida se ela tiver uma contraindicação, se ela tiver uma alergia grave, se ela não puder fazer, aí tudo bem. Mas porque não quer tomar vacina, e como é que fica o restante da população? Então, isso é um direito sim. Então, eu vejo dessa maneira, tá, Bruno? Vai viajar, final do ano eu quero ir para a Disney, quero ir para não sei aonde, Miami, só com a comprovação de que fez a vacina e provavelmente também com a comprovação de RT-PCR negativo. Então, não dá para ficar sem vacinar. Os trabalhos vão pedir, a gente pede hoje, vai ser empregado, precisa do comprovante da antitetânica, do comprovante de hepatite B. Né? O Brasil não leva tão a sério, mas os países do primeiro mundo, o profissional de saúde é obrigado a vacinar contra a gripe. Obrigado. Ou então ele não é admitido no emprego, porque você tem uma questão de saúde coletiva ali envolvida. O bom parece é que as vacinas de vírus inteiro, no caso da Coronavac, parece que elas são mais estáveis. A Sinopharm, que é uma chinesa, né? A Coronavac é da Sinovac. Ela já estudou a vacina dela, que também é de vírus inteiro, morto, e mostrou que ela mantém a eficácia contra as cepas britânicas e sul-africanas, mas ainda não foi estudado contra o Brasil. Aquele estudo que você citou lá de São Paulo, dos 30 mil, esqueci o nome da cidade agora, que vão ser vacinados, eles vão estudar várias coisas, dentre elas a influência da P1. Agora, os estudos, de maneira geral, eles não são conclusivos, mas eles já começam a se desenhar algumas coisas. Por exemplo, a vacina de Oxford, vocês devem ter visto, perdeu uma eficácia muito importante em relação, eu até trouxe aqui, em relação à variante sul-africana. Inclusive, ela está proibida até hoje, até que eles mostrem e a
A Universidade de Oxford já está estudando, mudando, né, a vacina, que ela mostre a questão da eficácia contra a variante sul-africana. E o pior é que a África do Sul investiu uma fortuna, comprou milhões de doses que vencem em abril e provavelmente vão para o lixo porque ela não é eficaz, pelo menos no estudo que teve lá de 2.000 pessoas, ela não se mostrou muito boa para essa variante. A brasileira, que é a variante P1, ela tem uma especificidade diferente das outras. Ela compartilha muita semelhança de mutação com a sul-africana, tá? Com a sul-africana. Eu desconheço, Bruno, eu não sei se a universidade ou se a AstraZeneca estão estudando essa vacina contra a brasileira. E eu não sei se no Brasil algum estudo, pouco provável, né, porque infelizmente a gente está vendo que as coisas estão desorganizadas, que alguém esteja estudando a de Oxford contra a variante brasileira. Mas, pela similaridade entre a brasileira e a sul-africana, existe uma possibilidade, sim, da vacina de Oxford reduzir a eficácia. Olha, Oxford, ela perde a eficácia de leve a moderado contra a variante sul-africana, que é a B1.351, né? Provavelmente mantém uma boa eficácia contra a britânica, que é a B.1.7. Não se sabe ainda sobre a brasileira. Então, existe uma similaridade da brasileira contra a britânica, mas não é nada estabelecido. As duas vacinas, que já estão mais bem adiantadas e mais em uso, que é a Moderna e a da Pfizer, não se sabe ainda, mas elas já estão sendo modificadas. Entendeu? Então, tudo indica que, como elas trabalham a spike, né, o alvo dela são os anticorpos contra a proteína spike, então provavelmente elas devem perder algum ponto da sua eficácia. E quando eu brinquei da parte boa, é porque, de fato, como a Coronavac é o vírus todo inteiro, né, inativado, mas inteiro, então você não teria só um sítio-alvo de ação. Então, tudo indica que a Coronavac vai ser mais estável contra essas variantes aí do vírus. E por que a gente tem tanta variante? Isso aí acho que é uma coisa importante a gente falar também. Porque tem muita gente infectada, o vírus muda, isso é normal. O vírus vai mudar sempre, o HIV muda, tem uns que são mais estáveis, outros menos estáveis. A gente esperava que o SARS-CoV-2 não mudasse tanto, né, que é a história dos coronavírus. Mas ele está mudando, porque imagina quantos milhões de pessoas estão sendo infectadas. Então, as oportunidades dele errar e trazer uma mutação nova é muito grande. E essas mutações vão se somando num local, no caso da spike, você acaba tendo uma variante que tem características diferentes. E o que nos preocupa na nossa variante, infelizmente, é que, além desse contágio aumentado, é a questão relacionada à possibilidade dela ser mais agressiva, né? E a gente tem visto isso. Tem alguma coisa diferente acontecendo. Eu acho que, não sei se alguém aqui tem oportunidade de estar acompanhando pessoas internadas, mas tem alguma coisa diferente onde a gente está vendo pessoas mais novas adoecendo, mais graves, antes elas também adoeciam, mas mais graves internando mais. Então, esse comportamento, ele parece que é mais específico da P1. E lá no Reino Unido, lá na Inglaterra, lá para os cantos da variante britânica, eles já mostraram, né, eles estão numa briga lá para saber se é ou não é mais agressiva, mas que aquela quantidade de gente que internou, que morreu, etc., é porque também você teria uma variante um pouco mais agressiva. Isso aí eu vou falar, eu sei bastante, eu sei bem como é que está andando as coisas aí. Tem uma associação de clínicas particulares, que não tem todas as clínicas do Brasil, que foi lá na Índia e está tentando comprar a Covaxin, encomendou 5 milhões de doses. Só que ninguém sabe como essa vacina chegaria no Brasil, né? Só com detalhe, a Covaxin não terminou a fase 3 e ninguém sabe a eficácia dela. Isso é um ponto importante. Ela já foi dada entrada para ter a sua autorização de emergencial pela Anvisa, mas a Anvisa precisa minimamente de fase 3. Imagino que isso aí vai ser pedido. Só tem um detalhe, eu não consigo enxergar hoje, chegar a 5 milhões de doses de vacina no Brasil, e eu não ter vacina no SUS e mandar para a rede privada. Então, mesmo sendo proprietário de uma clínica privada de vacina, eu não acho racional e lógico, eu não concordo com isso. Eu acho que o SUS é a prioridade e a rede privada ela suplementa, ela ajuda, ela apoia. Então, não é o inverso, né? Então, esse é o primeiro ponto. Hoje,
acho que nessa madrugada, nessa noite, a Pfizer teve a autorização para o uso definitivo da vacina no Brasil. Esse ponto é o pontapé inicial para que você compre a vacina pelos distribuidores. Então, aí já acendeu uma possibilidade de que os distribuidores de vacina, eles façam essa compra da vacina da Pfizer, já que o Brasil não quer fazer, né? Vocês estão vendo aí que o Brasil não consegue fechar a negociação, reclama de tudo, reclama do contrato, reclama do valor, reclama não sei do quê, e não está comprando a vacina da Pfizer. Lembrar que a Pfizer é uma das melhores vacinas que nós temos hoje, apesar dos problemas da estabilidade, mas ela é muito boa. Então, abriu-se a possibilidade. Só que a gente vai ter que ver como vai rodar, se vai ser permitido os distribuidores importarem, se a Pfizer tem, lembrem disso, né? A Pfizer, ela tem compromisso aí com o mundo todo para vender as vacinas, se ela vai ter um quantitativo. Então, isso tudo, o que a gente sabe? Se chegar hoje na rede privada, se for permitido, vai ser seguido o mesmo trâmite, e a gente espera que sim, das prioridades nacionais. Então, eu não posso colocar na rede privada e vacinar qualquer um, mesmo que seja vendido. Eu vou ter que seguir a prioridade do que o Plano Nacional prevê. É a lógica disso. Aí, a gente está caminhando junto. Aí é caminhar junto. Permitir que comprem as clínicas de vacinas que vendam e que sigam a prioridade do plano, aí está legal. Porque você dá oportunidade para quem não quer esperar a fila, para quem não quer ir no SUS, etc., e vacinar. Mas não dá para inverter. Aí eu vacino lá o que não é prioritário, o cara que é saudável, que tem 20 anos, 30 anos, e o idoso lá de 80 anos não tem a vacina para tomar. Então, o que indica é isso. Quando chegar, se chegar, provavelmente é para o final desse semestre, agora, de maio em diante, e de que seja seguindo os trâmites, né, a prioridade que está previsto no Plano Nacional de Vacinação. Acho que, primeiramente, é a certeza de que a gente vai vencer essa pandemia, mas nós só conseguiremos isso a partir do momento que a gente trabalhar como uno, né? Como um grupo que pensa a mesma coisa. Não precisa ser 100%, mas a maioria precisa entender o problema que a gente está vivendo. Nós completamos 1 ano e 2 meses de pandemia, 1 ano de Brasil, e nós ainda não entendemos a pandemia no país. Então, acho que isso é a primeira mensagem que nós, como da área da saúde, precisamos entender. Segundo, se cuidem, porque a gente está tendo muita coisa ruim. Oi, doutora Leonita, tudo bem? A gente está tendo muita coisa ruim, a gente está tendo muitas pessoas adoecendo, pessoas jovens, colegas nossos. Estou com um colega nosso, um ex-residente nosso do Barros, lá em São Paulo, com Covid grave. Então, se cuidem. O mundo está discutindo, o CDC, a OMS está discutindo, nós usarmos 2 máscaras, né, para melhorar a eficácia. E aqui a gente não consegue fazer a população usar uma máscara. Então, cuidado, não tem saída. Tem que usar máscara, tem que ter cuidado, as mãos são veículos importantes de transmissão do vírus, sabe? A máscara não é para sair de manhã, voltar à noite, então disseminem isso com os familiares de vocês. Não é momento para festa, não tem por que festejar. Ah, eu vou fazer, mas não tem que festejar. Quer fazer a festa do filho, sabe? Faça um bolo, ele vai entender. Ano que vem, quando todo mundo tiver vencido e saudáveis, e a gente não tiver com saudade de ninguém nosso que partiu, a gente faz uma festa para festejar o aniversário e para festejar o fim da pandemia. E para encerrar, é que vacina é a saída. Não adianta a gente querer outra coisa que não consegue. Não passem fake news adiante, desmistifiquem o que estão falando, não é assim. Quem vacinou sabe que tem reação, se tem, são reações toleráveis e que é bem melhor do que ter uma vacina. E eu queria convidar vocês, que quem puder, que vá lá no nosso Instagram, no Twitter da Prevenir Belém, que a gente faz. Amanhã eu tenho live sobre a vacinação da gripe desse ano, porque é uma coisa importante, né? Que elas coexistem nesse período. Então vão lá, sigam a gente tem vários vídeos educativos falando sobre isso, sobre variantes. A doutora Rita Medeiros, que é infecto também, teve semana retrasada falando sobre a questão de reinfecção, sobre as variantes novas, o porquê. Então, eu convido vocês a nos acompanhar. E eu fico aberto, Bruno, para a gente falar aqui do fim da pandemia, quando acontecer, para a gente fazer o levantamento de tudo que a gente viveu aí esses, sei lá, vai ser 1 ano, 2 anos de pandemia.